Amados, a paz e a graça do Senhor, amém? Nós vamos abrir em dois textos, tá, para refletir sobre os fundamentos da existência de Deus. Vamos abrir primeiro em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, o versículo 6. Eu vou estar fazendo a leitura nessa nova versão atualizada. Eles fizeram um trabalho interessante com a atualizada. Eles estão usando um português mais coloquial. Hebreus capítulo 11. E o versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Depois a gente lê o outro. Amados, o escritor aos Hebreus, ele tinha um propósito muito específico em relação aos cristãos para os quais ele dirigiu sua carta, provavelmente na Itália, em Roma, anos 65 depois de Cristo, quer dizer, uma segunda geração de cristãos que congregavam ali na cidade de Roma, segundo alguns estudiosos. Esse escritor, não sabemos quem, Paulo, Apolo, Priscila, Barnabé, não sabemos. Mas ele percebeu, e você quando lê a carta aos Hebreus, você vai observar que ele percebeu o distanciamento dessa igreja, desses cristãos, em relação à fé em Jesus. A superioridade de Cristo é o tema que perpassa toda a carta aos Hebreus. Quando você lê todos os argumentos, né? Alguns estudiosos até ficam questionando se estamos diante de uma carta, se estamos diante de um tratado teológico, porque há algumas características que não estão presentes nessa carta, que descaracterizam-na como carta. O fato de não haver uma saudação inicial, apesar de que no final há uma conclusão epistolar. Mas enfim, a carta aos Hebreus, ela tem uma preocupação muito apologética. Se você, a meu ver, a carta aos Hebreus é a carta mais apologética do Novo Testamento. Uma opinião pessoal, porque nunca, se você lê a carta aos Hebreus, o escritor, ele está defendendo, ele está apresentando a superioridade de Jesus acima de todos os elementos veterotestamentários tão importantes para os cristãos que vinham de origem judaica. Estes estavam voltando, muitos membros da igreja estavam retornando ao judaísmo, voltando às velhas práticas do sacerdócio arônico, dos sacrifícios levíticos, voltando à lei de Moisés. E o escritor aos Hebreus, ele tem uma preocupação apologética, de demonstrar que Jesus, ele é superior a todas esses elementos religiosos presentes na fé judaica, e de alguma maneira ele está tratando especificamente desse arrefecimento de fé. E aí, em toda a sua argumentação, ele chega a um momento em que ele vai conceituar o que é fé. E ele dá esse conceito no versículo 1. É o conceito mais teológico do Novo Testamento sobre o que significa fé. E aí o escritor, no versículo 6, ele demonstra que na relação com Deus, a fé não é algo secundário, um ponto facultativo. Na relação com Deus, a fé é um elemento
indispensável, imprescindível, é uma condição sine qua non. Sem fé não há como agradar a Deus. E se a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê, isso nos desafia, porque nós vivemos numa sociedade em meio a uma secularização inconsciente que na academia, nas universidades, tudo tem que ser palpável, tudo tem que ser tangível, tudo tem que ser concreto. O fermento, do materialismo, do naturalismo, que vem do século retrasado, a partir do iluminismo, tem permeado a educação. Se você é um jovem, vai para a universidade, você vai entrar num universo cético, num universo em que, quando você é inteligente, você é cético, em que inteligência e ceticismo são quase que sinônimos. Para quanto mais você for inteligente, quanto mais você for uma pessoa culta e erudita, mais cética você será. Como se a fé fosse, de alguma maneira, um sacrifício do seu intelecto. Como se a fé fosse você saltar no escuro, alguma coisa que você faz em detrimento ao seu pensamento, sacrificando a sua razão. Esta é a ideia que as pessoas têm na academia, têm nas universidades, a sociedade. De alguma maneira parece que a fé em qualquer coisa se tornou alguma coisa muito particular, tipo assim, o meu sabor favorito de sorvete. Ou seja, como cada um tem um sabor favorito do sorvete, então cada um faz uma opção em que acreditar. Ainda que você acredite em alguma coisa que não tenha realidade, mas se isso lhe ajuda, se isso lhe faz melhor, se isso lhe impulsiona para frente, isso é válido. Ainda que não seja real, você pode crer em gnômenos, você pode crer em fadas, você pode crer em qualquer coisa, desde que isso lhe ajude a ser um ser humano melhor. O importante é que esta fé seja muito particular, seja alguma coisa assim, tipo o sabor do sorvete que eu tomo e que eu gosto. Eu não posso, simplesmente porque eu gosto de sabor chocolate, dizer que o meu sabor é o melhor e mais preciso sabor de chocolate. Cada um tem o seu sabor preferido. Assim é entendida a fé no nosso universo secular. Mas vamos ter cuidado. A fé, ela pode ser conceituada. Se a fé pode ser conceituada, ela entra no universo da ciência. Se eu posso dar um conceito a qualquer coisa, eu já estou entrando no universo científico. Porque a ciência, na sua estrutura fundamental, ela é uma disciplina que conceitua. A grande proposta da ciência é que nasce no berço cristão, porque a ciência moderna nasceu no berço cristão, por isso que Francis Schaeffer, o grande defensor da fé do século passado, que morre em 84, quando ele escreve um dos livros mais brilhantes dos seus livros, que é O Deus que Intervém, ele diz que existe uma diferença entre a ciência moderna e a moderna ciência moderna. Ele faz uma diferença entre o que é a ciência moderna, que nasce do berço cristão, que nasce com Isaac Newton, que nasce com aqueles cristãos que entendiam que por ter o universo sido criado por um Deus racional, por um ser inteligente, esse universo pode ser compreendido com a inteligência, porque ele vem de uma mente inteligente. Mas na ciência moderna, na moderna ciência moderna, o universo se torna um ambiente fechado, incompreensível, simplesmente doado ao acaso, porque tudo que a gente está aí vendo é explosão. Agora, essa semana, houve a morte do Stephen Hawking, aquele que a mídia atribui tanta inteligência, apesar de que eu estava conversando com o Bruno, o meu filho terminou o doutorado na Universidade de Cambridge, e Bruno disse que lá em Cambridge, Hawking não tem esse conceito todo. Foi mais a mídia que fez isso. A mídia foi quem ensinou, até se questionam aquelas falas dele naquele computador, que computador tão moderno é esse que consegue reproduzir pensamentos a partir de lábios balbuciados.
Lá em Cambridge, não é uma coisa assim. Então, essa ideia de que é o cara do século XX, e isso aí é uma coisa mais da mídia, porque em Cambridge a própria teoria dele é questionada e não é mais nem sequer ensinada em Cambridge. Estava conversando com o Bruno sobre isso. Então, amados, a fé pode ser conceituada. E a fé, ela tem como pressuposto a necessidade da existência de Deus. Mas quando eu penso em existência de Deus, eu preciso ter em mente algo muito certo. Que Deus é este que eu pressuponho que existe. Que Deus é esse? Que eu pressuponho que existe, porque a fé é uma pressuposição. Vocês tiveram alguma fé para chegar, por exemplo, alguns acreditaram que eu iria chegar aqui hoje. E foi uma fé imensa, porque tem vezes que eu não chego mesmo. Mas houve mesmo com meio a dúvida, será que ele vem? Então a fé ela tem uma pressuposição básica. Qual é? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, que Deus é esse que existe? Que Deus é esse? Aldo Tozer, o grande escritor cristão, ele no seu livro o Santo Deus, ou a Santidade do Santo, na tradução inglesa, ele diz que aquilo que me vem à mente quando eu penso acerca de Deus é o que é de mais importante acerca de mim mesmo. Ou seja, a maneira como eu concebo Deus, a maneira como eu entendo Deus, nas minhas limitações, a maneira como eu compreendo Deus vai determinar aquilo que eu sou. Calvino já tinha dito isso nas suas Institutas, quando ele declarou que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesmo. Então é alguma coisa que vai determinar não só o sentido da existência dele, mas o sentido da existência nossa. Não é alguma coisa assim que eu posso simplesmente dizer, eu posso viver sem isso. Claro que gente que vive assim. Mas as consequências existenciais para não crer na existência de Deus são drásticas. Eu sei que numa sociedade como a nossa, que não valoriza o pensamento, a não ser os poderosos, que sabem que no dia que o povo pensar, as coisas mudam, por isso que não valorizam a educação. Mas nós vivemos numa sociedade em que banaliza-se o pensamento. As pessoas acham que, por exemplo, a gente pode cantar qualquer coisa aqui na igreja, mesmo que tenha todas as distorções possíveis no mundo de quem é Deus, que se a música é bonita e se o povo está gostando, isso não afetará o nosso cristianismo. Será que é necessário pensamentos precisos e corretos sobre quem Deus é? Será que aquilo que eu penso acerca de Deus é o que é mais importante acerca de mim mesmo? Ou eu posso ter qualquer conceito de Deus, mesmo dentro do universo cristão, que o faça-o ser menor do que ele é? Será que isso afetará meu cristianismo? Será que isso afetará a minha vida? Assim, afeta. Então, quando a gente pensa em Deus, a primeira necessidade é que Deus é este, que eu pressuponho existir. Quem é Ele? Ou o que é Ele? O teólogo alemão, Paul Tillich, ele disse que Deus não é o ser, Ele é o fundamento do ser. Ele nem sequer existe, porque a existência é finitude, Deus é o fundamento da existência. E aí, em um determinado momento, Paul Tillich chegou e disse, eu já não oro, medito. Porque eu não preciso me relacionar com um ser, ele já é o meu fundamento do meu ser. Então, ele deixa a coisa assim,
numa espécie de atitude etérea, não há forma, não há conceito. Karl Barth, mesmo com seu brilhantismo teológico, ele disse que Deus é o totalmente outro, ou seja, simplesmente Ele não está dentro de qualquer possibilidade de você conceituar quem Ele é. Tem uma música que ela é linda. Ninguém explica Deus. Ela é linda. Realmente a harmonia dela, eu fiquei encantado com os acordes que ela traz. Mas, gente, é preciso explicar o que significa ninguém explica Deus. Porque se ninguém explica Deus, Deus é uma mão que bate palmas. Não há sentido, porque somente duas mãos podem bater palmas. Deus falaria em língua presa, e não há sentido, língua presa não fala. Ou seja, isso foge à lógica. Seria necessário até se explicar que ninguém explica a Deus na totalidade do seu ser, mas aí daria muito trabalho. Mas se eu disser, à luz da palavra, Deus é Espírito, eu estou explicando. Se eu disser Deus é amor, eu estou explicando. Se eu disser Deus é Jesus, eu estou explicando. Se eu disser que Ele é onipotente, eu estou dando explicação. Se eu disser que Ele está presente em todos os lugares, eu estou explicando. Se eu disser que Ele é 3 e 1, eu estou dando explicações. Não é possível conceber a fé sem a conceituação dela. O escritor aos Hebreus diz: fé é a certeza. Fé é. O verbo ser mostra que aquilo que eu creio tem conteúdo. Aquilo que eu confesso tem conteúdo. Eu não estou dando pulo no escuro, não. Há muita coisa que eu não entendo do que eu creio, mas com certeza existe muita coisa que eu já compreendo. E posso crescer nisso. E posso me aprofundar nisso. E posso invadir mais esse espaço racional e cognitivo da minha relação com Deus. Porque Deus não me faz um ser acéfalo, sem raciocínio, sem mente, sem cabeça, quando eu creio. Como diz John Stott no seu tão conhecido livreto, crer é também pensar. Então, quem é Deus? Quem é? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Olha, amados, Deus está no nível da existência como eu estou. E existência, mesmo Ele na eternidade sendo Deus, é temporal. Ele está no meu nível de existência. Assim como eu existo, Ele existe muito mais. Assim como eu tenho existência, Ele tem muito mais existência do que eu, porque Ele é a razão da nossa existência. Não haveria existência sem Ele. Todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito existiria. Nós não estamos aqui falando de uma força cósmica, um neon, uma energia positiva que sai das cachoeiras das árvores, de caminhadas e trilhas místicas. Não, irmãos. Nós estamos falando de alguém. De alguém. Abra Apocalipse 4. Acho que eu divaguei muito, não foi? Acabei me empolgando. Vamos lá, Apocalipse 4. Vocês encontraram? Vamos abrir? Não diga a Bíblia, estou contigo e não abro. Abra mesmo. Vamos lá? Abriram? Ou então ligue a Bíblia, né? Vamos ligar a Bíblia, quem tem aí os aplicativos. Capítulo 4 de Apocalipse diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas.
Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. No trono não tem algo, no trono tem alguém. No trono não tem energia, tem pessoa. No trono não tem aquilo, tem aquele. No trono tem ele, no trono tem alguém. Portanto, Deus, a quem nós cremos, Ele está no nível da pessoalidade. Ele pode ter conosco relacionamento pessoal, tanto quanto eu tenho com qualquer outro ser que existe. Porque a existência pressupõe inevitavelmente a capacidade de relacionamento, senão ninguém existe. Portanto, quando o escritor aos Hebreus diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Isso está mostrando dizer que Deus é alguém com quem nós nos relacionamos. Você observa o escritor dizer, no trono tem alguém sentado. Portanto, amados, quando nós somos desafiados a apresentar nossa fé, em qualquer nível em que estivermos, ou contexto, não nos intimidemos com a visão distorcida que as pessoas têm de que aqueles que resolvem, decidem crer, ou têm essa fé na existência de Deus, são pessoas de um nível intelectual inferior àqueles que abriram mão dessa possibilidade, porque, amados, não é sem razão que o novo ateísmo, defendido por Stephen Haskins, por Richard Dawkins e por outros, Stephen Hitchens também, e outros grandes ateus, ele está produzindo uma sociedade nihilista, sem sentido para a vida. Vai estar aqui na Semana Santa, aí no Congresso de Missões da Juvep, o doutor William Lane Craig. E ele tem um livro muito interessante, que é o livro Em Guarda, onde ele mostra um pouco um curso, que é quase que um curso sobre como defender a fé apologética. E ele foi exatamente fazer um debate com Hitchens, né? Hitchens, ele escreveu um livro em que ele questiona as religiões, para que serve a religião, e ele diz que a existência de Deus e as religiões só contribuíram para o mal da sociedade. E num dos argumentos de Hitchens, foi quando ele disse que o mal, a existência do mal, faz com que a existência de Deus não seja real. Porque se existe um Deus bom, amoroso, todo-poderoso, como os cristãos afirmam que existe, esse Deus não impede o mal, esse Deus não poderia ser nem bom, porque tendo o poder de impedir o mal não faz, e se ele não tem o poder de fazer o mal, para impedir o mal, então ele não pode ser todo-poderoso. Então, Hitchens usou a existência do mal para tentar mostrar que a fé na existência de Deus é algo contrário à razão e à lógica. E aí, o William Lane Craig disse uma coisa brilhante, ele disse, somente se Deus existir, o mal pode ser classificado como mal, porque Deus seria o bem concreto que avaliaria e iria aquilatar esse mal. Porque se ele não existir, o mal simplesmente não tem sentido, ele simplesmente é um processo evolutivo de algo que a gente traz e que vai com o futuro evoluir, a gente vai deixar de ser. Então, por isso que no livro Eu Não Tenho Fé para Ser Ateu, do Norman Geisler, né, e o outro escritor, ele diz que tem um capítulo lá que ele fala sobre Madre Teresa versus Hitler. Então somente eu posso dizer que o que Madre Teresa fez na África, na Índia, desculpem, quando cuidou de leprosos, é melhor do que o que Hitler fez nos campos de concentração nazistas, se Deus existir.
Porque somente Ele pode ser o aferidor de que algo é bom ou algo é ruim. Então, longe de provar que Deus não existe, o mal é a maior prova da existência dele. E Hitchens ficou calado. Porque se Deus não existir, não há sentido para a vida. Por isso, Aldo Tozer disse: aquilo que me vem à mente quando eu penso acerca de Deus é o que é de mais importante acerca de mim mesmo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe. E quem Ele é? Ele é ser pessoal. Mas conceituando quem Ele é, vamos voltar ao texto de Apocalipse 4. A gente pode observar no versículo 3, que diz assim: e esse sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Então é interessante que João, na sua visão e na sua maneira poética de descrever a sua visão, ele diz que Deus é alguém, mas ao mesmo tempo ele diz que este alguém não está no nível do alguém que nós tanto conhecemos normalmente, na nossa normalidade, no nosso dia a dia. Eu conheço alguém. Alguém tem olho, alguém tem boca, alguém tem nariz, alguém se relaciona, alguém veste. Só que João diz, é alguém, mas quando ele vai dizer quem é alguém, ele diz assim: este que está sentado no trono é semelhante. Por quê? Porque Deus é Espírito. E quando eu digo que Deus é Espírito, eu estou dizendo que Ele não pode estar na categoria do material. Eu não posso provar a existência de Deus num tubo de laboratório científico. A existência de Deus não é algo que a ciência empírica da prova, das repetições dos fenômenos para provar a teoria. A categoria da ciência empírica não pode dizer nada a favor nem contra a existência de Deus. Não pode. Deus é Espírito. E sabe, amados irmãos, nós acreditamos em tantas coisas que a ciência não pode provar, né? Foi um dos argumentos de William Lane Craig, debatendo com um ateu, e ele mostrando que a ciência é toda poderosa e pode provar tudo. E aí ele indaga William Lane Craig se ele acredita em alguma coisa que a ciência não possa provar, e esse vídeo está disponibilizado no YouTube, são 5 minutinhos só, e ele enumera, por exemplo, a matemática, a questão do belo, a beleza, por exemplo. Eu não posso. O que é a beleza? O que é o belo? O que é o belo? O conceito do belo, da beleza. O amor. Quem é que pode provar cientificamente o amor? Mas a ausência dele é tão sentida, como a presença dele é tão notória. Portanto, Deus é Espírito, amados. E então nós não podemos nos sentir intimidados se alguém simplesmente chegar e nos dizer: olha, eu não acredito em Deus, porque simplesmente eu não posso provar cientificamente que Deus existe. Então, se eu não posso provar cientificamente que Deus existe, Ele não existe. Gente, isso é um absurdo. Porque nós sabemos que, cientificamente falando, não temos nem como provar que estivemos aqui. O método científico não pode provar sequer a nossa presença aqui. Nós dependemos de outro método, chamado método histórico, que depende de testemunhas oculares, que depende de registro, que depende de algumas provas que não ocorrem dentro do laboratório científico. Então, portanto, Deus existe, mas Ele não está no nível de existência em que eu posso manipulá-lo. Porque Ele não pode ser manipulado. Ele não pode ser colocado assim na lâmina, por trás de uma luneta, de um microscópico, e nós olharmos assim e dizermos: que interessante. Não, Ele não é interessante, Ele é terrível. Então,
nós não podemos não se sinta intimidado se alguém chegar e dizer, olha, eu não posso acreditar em Deus porque eu não posso provar cientificamente. Mas há tantas coisas que a gente não pode provar cientificamente. Não podemos provar cientificamente que Dom Pedro deu o grito de independência. Eu também tenho dúvidas com relação a isso, mas é outra história. Não podemos provar cientificamente sequer o nosso nascimento, a cidade que nascemos. Dependemos do registro de um documento. Até algumas pessoas, quando vêm questionar a Bíblia, chegam, não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. E aí eu indago de volta, e você acredita que nasceu onde? Eu nasci na cidade tal, em que ano? Como é que você me prova isso? Está na certidão do meu nascimento, na minha identidade. Disse, mas essas coisas não foram escritas por homem também? Por que você acredita? Que argumento tolo. Eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homem. Você queria que fosse escrito pelo anjo Moroni? Como os mormons falam, que o Moroni entregou lá as placas lá para Joseph Smith. Gente, Deus existe. Porque Ele é Espírito, PC pessoal e Espírito. Agora, um outro aspecto da existência de Deus aqui em Apocalipse, o texto sagrado diz aqui, que ao redor do trono, há um arco-íris semelhante no aspecto da esmeralda. E aqui alguns chamam a atenção para o fato de que isso mostra a fidelidade de Deus. Ao redor do trono há 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco com coroas de ouro na cabeça. Então esse Deus que existe, é ser pessoal e é espírito, ele também tem um aspecto muito incômodo para a sua existência, que se chama soberania. O que é soberania? O que quer dizer que Deus é soberano? E aí tem um livro do Arthur Pink, A.W. Pink, chamado A Soberania de Deus, que ele começa, no primeiro capítulo, que é Soberania de Deus e Atualidade, ele começa fazendo a seguinte pergunta: quem está governando o mundo? Deus ou o diabo? Quando você olha para o mundo que você está vivendo, quando você olha para as notícias, quando você olha para o mundo, para as páginas policiais, para os assassinatos, os crimes, a impressão qual é? Qual seria a resposta lógica para isso? Quem está governando o mundo? Vocês têm medo de dizer, vai ser gravado, mas a gente aqui não espalha. Amados, uma maneira crua e simplória de ver as coisas, nós diríamos que é o diabo. E sabe uma coisa? Essa questão da existência de um Deus soberano foi resumida num dilema filosófico interessante, né? Foi David Hume, o cético David Hume, que ele disse o seguinte: se Deus é bom e o mal existe, então ele não é todo poderoso, porque ele é bom, quer impedir o mal, mas não tem poder para isso. Mas se Deus é todo poderoso e o mal existe, ele não é bom, porque ele pode impedir o mal e não quer fazer. Isso foi um dilema de David Hume, alguns usam ainda hoje isso aí. Muitos usam, por exemplo, o Richard Dawkins, o Hitchens, esses dois ateus, eles usam esse argumento no livro Deus um Delírio. Dawkins chama o Deus das Escrituras de misógino, de homofóbico, caprichoso, vaidoso, tirano, cruel, sanguinário, e por aí vai. Porque olhando a existência do mal no mundo, algumas pessoas negam que Deus seja absolutamente soberano. E se vocês observarem, existem escritores no meio evangélico, chamado cristão, né, no meio evangélico, que fizeram uma opção pela uma teologia chamada de teísmo aberto, ou teologia de processo, tão bem retratada no romance, na ficção A Cabana e no filme, que eu creio que alguns aqui devem ter assistido, eu pessoalmente assisti.
E não tem problema nenhum, uma ficção. Eu não perdi meu sono por causa da cabana, nem fui queimar a cabana. Não precisa queimar a cabana. Teve café da manhã até aí marcado na cidade para a cabana ser queimada. Não precisa, é uma ficção, gente. Vamos ler ficção como ficção, pelo amor de Deus. Que mente fraca é essa, né? Mas enfim, a grande proposta é o seguinte: só tem uma explicação para tudo que está acontecendo aí em relação ao poder de Deus, ao soberano Deus. É que ele simplesmente sentou sobre as próprias mãos, nesse presente momento. Ele está no trono, mas está sentado nas próprias mãos, permitindo que nós, seres morais, façamos o que bem quisermos fazer. Em alguns momentos ele tira as suas mãos e pontualmente ele coloca uma mão, um dedo, impede alguns acontecimentos ou impõe alguns acontecimentos. Depois ele torna a sentar sobre as próprias mãos. Ou seja, a maioria do tempo em que estamos vivendo, Deus não é soberano. Ele só é soberano pontualmente, como no caso da crucificação, do êxodo, do endurecimento do coração de Faraó, de Judas Iscariotes. Ali sim Deus foi pontualmente soberano, mas no normal, na regra, ele não é soberano. Agora, quando ele voltar em Jesus no dia do Senhor, aí sim ele vai ser soberano, dominar todas as coisas. Então nós estamos vivendo num mundo em que Deus não exerce absoluto controle sobre tudo. Por isso que o mal existe e as pessoas fazem o que bem entendem. Isso encanta tanto que muitos pastores, líderes e pessoas que tentam pensar, estão encantados com essa teologia do teísmo aberto, da teologia relacional. Amados, eu não preciso fazer esta opção para acreditar que Deus é capaz de ser soberano sobre todas as coisas, mesmo o mal, Auschwitz, Segunda Guerra, fome e miséria. Sabe por quê? E aí eu quero chamar a atenção a um livro que eu recomendo a leitura, que é o livro O Deus que eu não entendo, do Dr. Christoph Wright. Se você puder comprar este livro, ele é impressionante. O Deus que eu não entendo. E ele diz uma coisa interessante, que a gente começa a culpar Deus, dizer: onde é que o Senhor está quando a fome lá na África? Onde é que o Senhor está porque o Senhor permite que matem uma pessoa que defende os direitos de pobres, de minorias? Onde é que o Senhor estava em Auschwitz? Tanto que tem um livro da Sinodal, fantástico, que é A Cruz e Auschwitz. Se você puder refletir sobre esse livro, é um livro de um sobrevivente do campo de concentração na Polônia, em Auschwitz. E ele começou a refletir sobre o sofrimento de Jesus a partir da experiência do sofrimento dos judeus naquele campo de concentração. Então ele diz uma coisa interessante, ele diz: ao invés de nós começarmos a indagar a Deus sobre essas coisas, nós deveríamos perguntar a nós mesmos: por que é que nações inteiras sofrem de obesidade e outras sofrem de fome? Será que nós não somos capazes de dividir o nosso pão? Por que é que Deus é culpado das guerras que eu promovo? Então, inevitavelmente, a soberania de Deus tem que afirmar algo que nós não sabemos explicar: a responsabilidade humana. Nós não podemos usar a soberania de Deus para anular a responsabilidade humana. E aqui, amados, eu estava lendo um teólogo calvinista que ele diz: tenha cuidado com a heresia, com o calvinismo herético. Não é que calvinismo é heresia, mas algumas pessoas podem transformar. Ficarem tão assim, dizendo: não, Deus é soberano, que eu cruzo os braços e digo: nada tenho a fazer. Eu gosto muito, amados, quando o Nicholas Wright, o bispo Nicholas Wright, ele escreve um livro sobre esperança. Ele diz o seguinte: Jesus está voltando, planta uma árvore.
Ou seja, eu tenho responsabilidade, nós temos responsabilidades. Ele é soberano, Ele existe, Ele é transcendente, Ele é Senhor dos senhores, mas eu tenho responsabilidade aqui, como cristão. Então, a soberania de Deus não pode ser anulada pela presença do mal. É preciso ser entendida como Ele é todo-poderoso e controla tudo e as coisas estão como estão. E aí, James Packer, no seu livro Evangelização e Soberania de Deus, ele diz assim: o homem é um ser divinamente guiado, embora seja moralmente responsável. O homem é um ser moralmente responsável, embora seja divinamente criado. São duas pernas, né? Soberania de Deus, responsabilidade humana. Soberania de Deus, se eu ficar só com uma, né? Se eu ficar só com soberania de Deus, é isso aqui, ó. Se eu ficar só com responsabilidades humanas, do mesmo jeito. O homem é divinamente guiado, embora seja moralmente responsável. O homem é moralmente responsável, embora seja divinamente guiado. Deus é soberano. Quem é esse Deus que existe? Ele é ser pessoal, Ele é espírito, Ele é soberano. Porque aquilo que eu penso acerca de Deus é o que é mais importante acerca de mim mesmo. Então, amados, o que se faz necessário, então, para uma afirmação consciente, inteligente da existência de Deus? Eu creio que alguns caminhos precisam ser tomados, que eu quero aqui enumerar para vocês. O primeiro caminho é uma compreensão clara de quem Deus é na sua revelação. Né? Na sua revelação. Deus é, mas Ele é na sua revelação. Ele se revelou ao homem, fez com que esta revelação fosse escrita. Nós temos, minha fé, mesmo sendo uma fé que vai além da minha razão, ela não está aquém da razão. Ela está além, mas nunca estará aquém. Entendam. Tem gente que diz assim: olha, eu acredito, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu uma baleia, eu acreditava. Amados, isso parece ser uma atitude assim de muita fé, mas isso é uma coisa absurda, né? Não é assim, eu não acredito, eu sou crente, não sou crédulo. Deus nos chama para sermos crentes, não crédulos. Crente é aquele que crê com razões. É a fé que busca entendimento. Eu acredito por razões certas. Por exemplo, eu acredito que Jesus é Deus. Mas não porque eu sinto que Ele é Deus. Estava num culto sobre a ressurreição, e o pessoal, a moçada estava cantando, né? Ressuscitou, ressuscitou. Aí a turma repetiu: no meu coração, e hoje vive. Eu disse: não, Jesus ressuscitou no meu coração, não. Jesus ressuscitou num túmulo. Esse negócio de dizer que Jesus ressuscitou no meu coração é Bultmann quem disse, lá, o teólogo alemão lá do século passado, que Jesus não ressuscitou mesmo, é apenas uma questão de fé, de subjetividade, ou seja, na minha fé Ele está vivo. Não, amados irmãos, Ele deixou vazio um túmulo. Domingo de madrugada alguém chegou num túmulo que alguém colocou esse corpo, e quando foi lá a pedra estava removida e o túmulo vazio. Não foi aqui no meu coração, não. Ah, amados, que neste Natal Jesus nasça no seu coração. Não, amados, Jesus não vai nascer no meu coração no Natal, vai de jeito nenhum. Jesus nasceu numa manjedoura ali, lá num estábulo de animais. Colocaram o corpinho dele numa gamela onde comia bicho. Porque isso é história, gente. A minha fé não é uma coisa mística, assim, tipo assim: ah, amados, eu estou sentindo que Jesus é Deus. Não, ainda que eu não sinta, Ele é Deus. Não depende, irmãos. Mas eu não estou sentindo, não é isso. Uma irmã chegou para mim: pastor, eu não sinto que Deus me ama. Eu disse: a gente não precisa sentir não, irmão. A gente sente dor de cabeça, frio, febre,
fome, raiva, angústia, tristeza, alegria. O Calvário é a prova concreta desse amor. Eu não estou me sentindo amado. Isso pode ser um problema psicológico, de transferência. Você já não vem amado do seu berço, e não está sendo amada do esposo, o esposo também não está te amando, você não ama. Aí a gente fica transferindo essas coisas para Deus. E pensa que isso é espiritualidade, irmão, é transferência. Gente, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o quê? Galardoador dos que o buscam. Em que sentido Deus galardoa os que o buscam? No sentido de que quem o busca, o acha. O maior galardão de quem busca a Deus é Ele mesmo. É encontrá-lo. Porque quando a gente pensa no galardão que Deus nos dá, a gente pensa sempre naquilo que Ele pode nos proporcionar, as suas bênçãos. Quando na verdade o maior galardão do próprio Deus é Ele mesmo, Ele se deixar encontrar, Ele se deixar achar, Ele se deixar encontrar para que você tenha com Ele esse relacionamento, essa comunhão. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Como disse lá Jeremias, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Portanto, nós precisamos nos voltar à revelação. Um segundo caminho que eu penso na nossa necessidade de apresentar a nossa fé na existência de Deus é exatamente nos inteirarmos, irmãos, sobre as consequências de não se acreditar na existência de Deus. Nós não nos damos conta ainda sobre quais são as consequências. Olha, amados, os ateus anteriores a Hitchens, a Dawkins, como Camus, como Jean-Paul Sartre, né, como Voltaire, esses ateus, eles afirmavam de maneira assim contundente: se Deus não existe, e eles não acreditavam que Deus existisse, eles diziam assim: se Deus não existe, a vida não tem sentido. Eles diziam isso abertamente. Esses que aí estão, Hitchens, Dawkins, eles estão dizendo que Deus não existe, mas estão calando para as pessoas as consequências que traz para a vida e para a existência humana a negação da existência de Deus. Enquanto os outros ateus, filósofos ateus, eles eram sinceros e claros em dizer: Deus não existe, por causa disso não há sentido para a vida. Esses estão dizendo: Deus não existe, e você pode viver essa vida sem sentido mesmo assim. Gente, se Deus não existir, a vida é aquilo que Jean-Paul Sartre disse. Jean-Paul Sartre disse que a vida humana é uma bolha vazia nadando no oceano do nada. Feuerbach, filósofo alemão, ele disse que a vida são batatas inglesas. O que ele quis dizer com isso? Que é simplesmente comer, ovular, ejacular, produzir, morrer, é máquina. A vida é só máquina. Não tem sentido. Se Deus não existe, a vida é resumida na lápide de um francês que disse: olha, aqui jaz um homem que veio a este mundo sem saber por que veio para ele. Nós precisamos levar a sério as consequências drásticas, catastróficas, desastrosas de uma vida sem Deus. C.S. Lewis, que era ateu antes de se converter, ele escreve isso em Cristianismo Puro e Simples, que é um clássico dele. Então, amados, nós precisamos nos conscientizar disso. Outro caminho que eu penso necessário é um compromisso de vida
com esse Deus que afirmamos existir. Francis Schaeffer, no seu livro o Deus que Intervém, ele diz o seguinte: as pessoas estão esperando que nós que afirmamos a existência desse Deus, tenhamos um compromisso de vida tal que levemos esse Deus que afirmamos existir a sério. Conta-se que David Hume estava indo ouvir George Whitefield pregar, o grande pregador e avivalista americano. E David Hume caminhava e alguém perguntou: doutor David, o senhor está indo ouvir George Whitefield, mas o senhor não acredita? E aí ele respondeu: mas ele acredita, e eu quero ouvi-lo. Eu não acredito, mas ele acredita. Será que nós que afirmamos que Deus existe, estamos tão comprometidos com Ele, que alguém começa a suspeitar que Ele existe mesmo? Alguém começa a dizer: rapaz, vai lá que esse negócio existe mesmo, porque esse cara está tão comprometido, será que não é possível existir? Que o Senhor nos ajude, que Deus nos abençoe, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus é ser pessoal, Deus é espírito, Deus é soberano. Precisamos nos voltar para a sua revelação. Precisamos nos conscientizar das consequências drásticas da não existência dele.